Os meliponários despertam a atenção de criadores na região de Teresina. Abelhas sem ferrão viram opção de negócio e atividade sustentável. E vamos mostrar agora um criatório considerado referência no manejo de abelhas sem ferrão. O meliponário é esta casa, o lugar das abelhas sem ferrão. As abelhas nativas do Brasil. Cerca de 300 espécies já foram catalogadas no país. No meliponário, as abelhas são criadas nestas caixas. Aqui elas se organizam em colônias, nascem, crescem, produzem mel. Uma organização perfeita que une natureza e um cuidadoso manejo. Hoje o Amorim, além de presidente da Associação de Criadores de Abelhas Sem Ferrão, comanda este meliponário na residência dele, na zona urbana de Teresina, com cerca de 100 mil abelhas sem ferrão. É um misto de conhecimento e de gosto por uma atividade que ele começou a ter acesso ainda criança, lá em Piracuruca, onde nasceu. Como surgiu assim esse desenvolver do gosto pela criação da abelha sem ferrão? Pois é, o meu avô, o pai do meu pai, ele criava essas abelhinhas, né, para produção de mel. Ele deve ter uns 7 a 10 colônias de mel. E eu ajudava meu avô a fazer os manejos, né, de coleta de mel. E depois de muitos anos eu vim embora para Teresina e me lembrei, vim morar numa área já na saída da cidade, um terreno grande, com mata virgem, mata chamada nativa, né? E aí eu disse, vou buscar minhas abelhas. Eu fui para Piracuruca, adquiri 4 colônias de abelha lá, logicamente de outras abelhas, né? Aquela minha já foram embora, e trouxe para cá. E hoje eu me tornei uma pessoa que crio 6 espécies de abelhas aqui na minha casa, no meu meliponário. No total, são mais de 300 espécies de uma abelha considerada nativa do Brasil. O que diferencia uma espécie da outra? As abelhas sem ferrão, elas são iguais? Não. Como você falou, nós temos hoje cerca de 300 espécies de abelhas sem ferrão no Brasil. Essas abelhas elas vivem em colônia, outras vivem individuais, né? E essas abelhas elas têm pequenininha, tem abelha pequena, tem abelha média, tem abelha grande, tem abelha que o pessoal chama de besouro, aquela abelha grande, chama mamangava, que ela poliniza a flor do maracujá. Por quê? Porque ela faz um barulho, um zumbido, que provoca a queda do pólen, e ela alta, ela consegue tocar nas partes masculina e feminina da flor, e ela leva o pólen para outras flores. E essa abelha ela é exclusiva da flor do maracujá. E tem a abelhinha pequenininha que vai na flor da acerola, por exemplo, que o mamangava não vai. Então, essa é a diferença. Então, tem abelha pequena, grande, tem abelha marrom, tem abelha preta, cinza, de todo tipo. Agora, você falou de uma característica importante, a polinização. Quais as virtudes das abelhas sem ferrão? Bem, a abelha, quando a gente fala em abelha, né, inicialmente a gente pensa em ferroada, por conta das abelhas apis mellifera, que vieram de fora, e mel. São 2 coisas que chamam a atenção da abelha. Quando, na verdade, o mais importante que eu quero chamar a atenção sua é para a polinização. A polinização, a abelha hoje é considerada um inseto que faz a polinização de quase 80% de toda a vegetação, de tudo que existe. E essa é a grande diferença. E a nossa abelhinha pequena, ela está adaptada a diversos tipos de flores. Então, quando você tem uma flor grande, aí você tem uma abelha para aquele tipo de flor. Você tem uma florzinha pequena, tem uma abelhinha pequena para aquele tipo de flor. E elas também elas selecionam o tipo de vegetação. Tem abelha que só gosta de flor de laranja e outra não gosta. Outra gosta de flor de tal. Então é assim que funciona a polinização das abelhas sem ferrão. Agora são 70 caixas. Elas são iguais? Como é que é o manejo das abelhas na caixa? Você pode mostrar isso pra gente? Podemos sim, com certeza. Vamos ver. Aí o que é que você vai nos mostrar? Eu vou mostrar uma curiosidade, que é uma abelha que nós chamamos, no nome popular, de marmelada amarela. Você vai ver como é que é dentro. Essa é a entrada da abelha. Você pode pegar aí um close e vai ver bem de pertinho. Passa só uma abelhinha de cada vez. É bem pequenininho. E tem uma curiosidade, à noite ela fecha, aí só abre de manhã. De manhã ela só abre o buraquinho e sai de novo. Aí é a porta de entrada e saída, né? Essas bolinhas que vocês estão vendo aqui, ó, tudo isso aqui é resina, que elas coletaram agora recentemente e estão decorando a entrada da casa. E aqui nós vamos abrir para ver dentro. Ela vê que é grudada assim, por quê? Porque aqui tem própolis.
essa que cola. liga uma parte à E outra. agora aí, tá vendo aí, ó? Essas bolinhas que você está enxergando aí são os filhotes da abelha. Em vez de fazer disco, elas fazem essas bolinhas, né? E dentro, lá embaixo dessas bolinhas, aqui você for ver aqui lá embaixo, você vai encontrar os discos de crias e os potes de alimento, que é mel e pólen. E essa parte aqui, ó, isso aqui é própolis. Isso aqui a gente dissolve no álcool de cereais e faz aquela substância que a gente encontra na farmácia, que é a própolis. O que dizer da produção de mel de uma abelha sem ferrão? A produção do mel da abelha sem ferrão, ela tem que ser feita numa região própria. Então, dentro da cidade, como é o meu caso, que a gente considera meliponicultura urbana, nós não temos condições de produção de mel em larga escala. Então precisa que seja na região rural, onde você tem uma floresta, uma região de mata nativa, que aquela abelha esteja adaptada. E você tem que criar também a abelha da região. Você não pode trazer uma abelha, por exemplo, de São Paulo para cá, ou do Amazonas para cá. Você tem que criar a abelha da nossa região, porque ela está adaptada tanto nas plantas, para poder coletar o néctar, o alimento, como também com os insetos, com os predadores, com os micro-organismos, né? Temperatura. E Amorim, quais as espécies mais conhecidas na região? Manso, eu vou falar nomes populares. Manso, que é uma abelhinha preta, pequenininha, que as pessoas às vezes confundem ela com aquela abelha arapuá, aquela que gola no cabelo, né? A diferença é que o arapuá, ela faz a colônia dela pendurada externamente, pendurada num galho, alguma coisa, tipo um cupim. E o manso, ela procura uma cavidade de árvore para fazer dentro da cavidade. E tem a tiúba, que é uma abelha grande, e tem a uruçu amarela, são duas abelhas grandes, né? E tem essa marmelada amarela que eu falei, e a jataí, que é uma abelha que é conhecida no Brasil quase todo. Ao contrário do que eu falei no início, a abelha jataí, ela está no Brasil quase todo. Você pode pegar uma abelha jataí daqui de Teresina e criar ela em São Paulo ou vice-versa. O Raimundo Amorim também explica dois tipos de criadores, o da cidade e o da mata. A principal finalidade da meliponicultura urbana é a preservação das abelhas e a divulgação do assunto abelhas para as pessoas. Então, eu levo esse assunto abelhas para os colégios, principalmente para as crianças, porque é na cabeça da criança que a gente muda o mundo. E aí, quando você leva o assunto abelha para a criança, ela internaliza para o resto da vida. Então, esse é o principal. E a preservação tem a ver com o quê? Com a reprodução das abelhas. Então, aqui eu faço o quê? Eu reproduzo. Então, eu tinha 4 colônias, já cheguei a ter 50, 70 colônias, eu vou passando para amigos, disponibilizando em outros meliponários, e assim vai levando a abelha, eu vou disseminando a abelha, guardando essas espécies de abelhas que na natureza poderiam sofrer as consequências, né, que a gente sabe hoje em dia, né? Qualquer pessoa pode criar uma abelha sem ferrão, ou montar um meliponário num sítio ou em casa, numa cidade? Qualquer pessoa. Primeiro, eu tenho um canal no YouTube onde eu mostro os manejos, né? Então, por exemplo, a primeira coisa que você tem que saber é conhecer a abelha antes de você levar a abelha para sua casa. Então, você tem uma roda de amigos, aí a pessoa lhe ofereceu uma abelha. Aí você primeiro estuda um pouquinho sobre ela, para você poder levar. Porque depois que você coloca a abelha num determinado local, você não pode mais tirar dali para mandar para lá. Existe um manejo para isso. Você tem que levar para um lugar distante, passar 2 meses para lá, depois trazer de volta, você botar onde você quis, né? Então, essa é a primeira coisa. E o segundo é que você tem que ver que, se for na cidade, dentro da cidade, você precisa fazer alimentação em determinado período do ano. Você tem que analisar se a abelha está passando fome, ou se está tudo bem, verificar se não está sendo predada por algum outro predador, ou se tem cupim, essas coisas assim. Além disso, existe uma norma nacional que diz o seguinte: até 49 colônias você não precisa fazer registro no IBAMA. A partir de 50 em diante, você precisa fazer um registro no IBAMA, dizendo quais são as abelhas que você cria, a espécie de abelhas, e fazer um relatório anual da produtividade que você está tendo. Ou, se você criar abelha para vender, aí você precisa, uma só já tem que ter o registro no IBAMA. E os tipos mais conhecidos das abelhas sem ferrão. O meliponário do Amorim tem o que mostrar. E chama a atenção a abelha uruçu. Uruçu é um nome indígena que significa abelha grande. Então, quando você vê uma abelha grande, já é uruçu, certo? Então, essa é a uruçu amarela. Aqui é a entrada delas. E aqui você vai ver a estrutura interna da colônia. Isso que a gente olha aqui, a gente chama aqui de disco de cria. Cada pontinho desse
tem um ovo dentro, está se desenvolvendo uma abelhinha. Daqui a pouco elas vão roer essa tampinha e vai eclodir aqui. E aqui são os potes de alimento. Os potes mais escuros são potes com mel e os potes mais claros são potes com pólen. Isso aqui é com pólen, deixa eu ver. Tá aqui, ó, o pólen, a massazinha. Tá. Então aqui está completo, né? Está completo o ninho. Tem dos ovos que vão gerar as abelhas até o mel. Até o mel. Não deu para a gente ver a rainha porque ela se escondeu por baixo. Esse disco aqui já está quase nascendo, ó. Então a rainha já está lá embaixo, fazendo nova postura na parte inferior do disco. E essa aqui? Essa é uma abelha grande também, então é uruçu, né? Só que aqui no Piauí ela é conhecida como tiúba. Mas no Maranhão ela é conhecida como uruçu cinzenta, que é uruçu, abelha grande, cinzenta, né? Aqui, ó, você vê aqui a estrutura de ninho dela. Tá aqui a abelha rainha. Vai fazer a postura bem aqui nessa célula que já está prontinha. Fazer colocar um ovo aqui também. E aí o disco vai crescendo, né? Vai crescendo o disco, ela vai subir até em cima. Depois eu faço a divisão, depois eu mostro para vocês como é que é. O criador também mostra o tipo mais adequado de caixa para a criação das abelhas sem ferrão. Isso são um material didático que eu desenvolvi, feito com madeira. E eu criei isso aqui como sendo discos de cria, como nós vimos ali na realidade, né? E criei aqui uma abelhinha aqui que é a rainha. Então, a rainha ela inicia uma colônia com um disco assim pequeno. Ela vai colocar ela coloca um ovo e aí depois a operária lacra e ele vai formando o disco, vai acrescentando o disco, né? O disco vai crescendo, se transformando num disco maior, maior, maior e por fim elas começam a nascer e aí elas vão desmanchando a estrutura e as abelhas vão nascendo, né? Então é assim que funciona. Então quando eu tenho uma caixa como essa aqui, ó, que é dividida em 2 módulos. Quando eu tenho uma caixa dessa aqui cheia de discos, desses aqui, até em cima, aí eu pego metade dela, descolo aqui metade e trago para uma estrutura como essa aqui, ó. Coloco metade numa vasilha, numa parte vazia como essa. Coloco um outro desse mesmo aqui, vazio, aqui em cima, fecho. Aí eu tenho uma nova colônia. E aí a outra parte eu coloco também a tampinha e vou ter 2 colônias agora, 2 abelhas. E tem limite para esse crescimento da colônia? Pela pesquisa do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, cada espécie de abelha tem o tamanho do disco, pode ser menorzinho e pode ser maior, e tem a altura da pilha. No caso dessa aqui, essa caixa aqui, ela é de 20 centímetros de comprimento, ela é própria para a abelha uruçu, que é essa abelha grande. E o tamanho da altura do disco é 20 centímetros. Então ela não continua mais para cima. Então por isso que a gente usa uma caixa com 20 centímetros de altura. E aí pode replicar em outras colônias. Pode replicar em outras colônias. A ideia agora é integrar o projeto da associação a instituições, como a Universidade Federal. O trabalho nosso é um tanto lento por conta de ser o primeiro. Nós somos pioneiros aqui no Piauí. Então é muito lento, mas nós já fizemos um convênio com a Universidade Federal do Piauí. Nós vamos criar um meliponário lá. Nós estamos fazendo um convênio com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, a estadual também, com o IBAMA. Nós precisamos fazer a preparação dos profissionais dessas áreas para lidar com uma apreensão, por exemplo, de abelhas. Então, precisa fazer o treinamento por conta das abelhas, o manejo do tipo de abelha. E o que o Amorim falou corresponde à realidade. Aqui mesmo nós registramos uma visita. O engenheiro agrônomo José Carvalho é técnico da Agência de Defesa Agropecuária do Estado e começa a desenvolver a criação de abelhas sem ferrão no interior do Piauí. É possível orientar assim, as visitas em relação a caminhos para ter uma criação correta de abelhas sem ferrão? Sim. Esse é um dos principais objetivos da meliponicultura urbana. Então nós, meliponicultura urbana, nós precisamos receber as pessoas de diversos lugares para mostrar, primeiro, a importância das abelhas sem ferrão para a polinização, que é a vida, né, do planeta, de tudo. O que você acha aqui da experiência desenvolvida com a meliponicultura em Teresina, no exemplo aqui do Amorim? Primeiro, Elivaldo, assim, a alegria de ver que tem pessoas que se dedicam a isso, né? Se dedicam pelo amor à atividade, né? E também pela preocupação na preservação da espécie, que é um dos papéis importantes aqui do Amorim, que eu estou descobrindo aqui com ele, né?
e não só da preservação da espécie, olhando assim para o caráter, não é, de preservação das outras espécies de vegetais, por exemplo. Não é? Então é um trabalho assim, admirável que o Amorim está fazendo aqui nessa conversa muito rápida. Eu já aprendi muito. Não é? E nós vamos estabelecer aqui uma conversa mais próxima e uma parceria para a gente ver onde é que a gente pode, não é, levar esse conhecimento.